Boa noite para você. Uma noite fria aqui em Campo Grande, né? Diferente aí, nós tivemos aí o início de uma onda fria nesses 2 últimos dias. Uma boa noite para você que está assistindo a gente também, lá do seu cantinho, não sei onde você está, que Deus também te abençoe grandemente. Nós estamos estudando cada quarta-feira um livro da Bíblia, e como está passando rápido, né? Já estamos agora em Crônicas. Olha aí, há pouco tempo a gente estava lá em Gênesis, já estamos em Crônicas, então a gente vai hoje aprofundar um pouquinho mais esse livro em 2 partes. Semana que vem vai ser a segunda parte. Hoje a gente vai introduzir então esse livro tão extraordinário, que nós já aprendemos que os livros, quando você encontra primeiro e segundo, é porque do Velho Testamento, porque eles foram divididos devido ao volume de conteúdo, não cabia num rolo só devido à forma da leitura, então eles foram repartidos para que pudesse ser melhor a leitura. Então, vamos abrir a Bíblia em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. E como tem sido bom de estudar a Bíblia, né? Nós somos incentivados a estudar a Bíblia na lição da escola sabatina, todos os dias, nos nossos pequenos grupos, nas comunidades que a gente tem durante a semana, nas classes bíblicas, inclusive agora há pouco, acabei de subir da classe bíblica que a gente tem toda quarta-feira, 18h30, se você gosta, quer e consegue chegar mais cedo, é só encontrar com a gente no Salão dos Jovens, que a gente vai estar lá, porque agora na sala dos adolescentes, a tia Zila está dando atendimento, acolhimento psicológico. E no domingo vai ter um outro momento de estudo da Bíblia, às 18 horas, antes do culto também, 1 hora, e você é o nosso convidado. Vamos ler o texto bíblico então? Está aí em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. 1 Crônicas 21, versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Eu creio que a equipe de mídia tem que acertar aí, não está passando aqui, talvez é o mouse que tem que ficar dentro da tela. A Bíblia descreve para nós, nesse texto bem significativo, que houve um momento decisivo da vida de Davi, no qual ele precisou, não é isso, no qual ele precisou, de forma clara, a tomar uma decisão sobre 3 juízos de Deus. 3 juízos de Deus. Ele deveria escolher um deles para que pudesse, então, representar uma repreensão divina para o erro que ele havia cometido. Então, nós vamos dar uma pausa nessa repreensão e a gente vai agora voltar um pouquinho para entender esse livro extraordinário de 1 Crônicas. Nós já vimos até aqui o relato da história dos reis, nós já vimos até aqui algumas curiosidades sobre esses reis, vimos como que Deus trabalhou saindo da teocracia para a monarquia, que foi um pedido do povo. Deus era o rei, ele queria que fosse assim, mas o povo começou a olhar para outros povos, começou a desejar ter um homem como rei, um ser humano, e isso trouxe vários problemas. Nós vimos a lista de reis aqui, foi passada aqui várias vezes, e na sua maioria foram homens que não amaram a Deus, que não obedeceram a Deus. Então a nação, o povo do Senhor, chegou um momento de se dividir, uma parte para o norte, a parte do sul, aí ficou Jerusalém, a capital do sul, Samaria, a capital do norte, aí depois eles brigam entre si, há vários problemas que se arrastam, e a gente percebe Deus nessa história ainda agindo, Deus ainda trabalhando em corações, Deus ainda tendo sua misericórdia, seu carinho, seu cuidado, seu amor. E o livro de Crônicas, ele traz para a gente alguns detalhes. Ele, em alguns momentos, ele replica o conteúdo que aparece, por exemplo, no livro de Reis, mas ele também traz alguns detalhes que não constam nesses outros livros. E a gente vai entender isso juntos agora. A primeira coisa que a gente precisa entender é com relação ao nome do livro. É bom a gente saber o porquê desse nome. O nome original do livro de Crônicas não é Crônicas, é esse nome hebraico aí, ó, Divrei Haimnim. Esse é o nome hebraico do livro de Crônicas. O que quer dizer esse termo? Quer dizer assim, ó, eventos dos dias. Eventos dos dias. Então, parece que realmente quem escreveu estava relacionando alguns eventos importantes
para que pudesse então rememorar o povo do agir de Deus na história. Só que esse nome Crônicas, ele foi incluído depois. A Bíblia passou por vários períodos de tradução e adaptação a idiomas. E houve um período, no 4º século da era cristã, antes de Cristo, que a Bíblia foi traduzida para o latim, uma língua que era difundida predominantemente no mundo, e então traduziu-se a Bíblia para essa língua, chamada de Vulgata. Jerônimo foi comissionado a fazer isso, e ele então usou um termo ao livro de Crônicas, já que ele é o último livro da Bíblia, você sabia disso? É o último livro da Bíblia hebraica. Olha que coisa curiosa. E ele então relacionou, por apresentar vários ocorridos da história do povo de Deus, ele falou, é crônica dos tempos. Então ficou o livro de Crônicas, por causa dessa tradução. O autor do livro de Crônicas é desconhecido. Apesar de que, quando você lê um pouquinho do livro de Esdras, você vai encontrar algumas semelhanças. Por exemplo, a parte da conclusão do livro de Crônicas é idêntica à parte inicial do livro de Esdras. Os termos, as palavras usadas, algumas citações, semelhanças de linguagem, elas levam a entendermos que Esdras foi um dos principais autores do livro de Crônicas, até pela datação, por volta do 5º século antes de Cristo, foi quando se escreveu o livro de 1ª e 2ª Crônicas. E na Bíblia hebraica, o livro de Crônicas é o último livro da Bíblia. Quando você pega a Bíblia hebraica, você vai passando todos os livros, no final, Crônicas. Que interessante, não é? Se você ler os últimos versos do livro de 2ª Crônicas, vai mencionar o rei da época, que é o rei Ciro. Ou seja, de fato, foi um último período onde Deus falou com o seu povo. A partir dali, não houve mais profeta, um longo período que vai vir, então, João Batista para quebrar esse jejum profético e poder, então, anunciar a vinda do Messias. O livro de Crônicas, ele vai relatar uma fase de bênçãos e vitórias do rei Davi. Se você olhar, por exemplo, na sua Bíblia, volta comigo agora, é o capítulo 17. Existe um título, não sei na sua versão bíblica, na minha está escrito assim, Aliança do Senhor com Davi. Talvez alguma coisa próxima disso. Então, nesse capítulo, Davi ele fica tão feliz com a relação dele com Deus, que ele se propõe a construir uma casa para Deus. E aí ele fala com Natã, e Natã fala, olha, que Deus cumpra aí o desejo do seu coração e te abençoe, porque Natã não conversou com Deus. Ele agiu como líder espiritual que queria ficar bem com o rei. Quando Natã vai para casa, Deus fala com ele, Natã, Davi não vai construir casa nenhuma para mim, não. Davi é um homem de guerra, de sangue. E eu não estou com vocês o tempo todo, eu não preciso de casa. Natã, então, tem que voltar para o palácio, bater lá na porta do rei, ter um recado para ti. Deus me tocou o coração, eu quero pedir perdão porque eu disse da minha visão, mas Deus disse que você não vai construir uma casa para ele. Mas aí Davi se humilha diante de Deus. Os versos seguintes, se você olhar o verso 16 em diante, ele dá graças a Deus, ele não fica triste, mas ele pede que Deus tenha misericórdia da família dele e permitisse que da linhagem dele alguém pudesse fazer isso. E Deus então honra, e Davi vai ter mais tarde, você já sabe a história, o filho, Salomão, que é aquele que vai construir o templo. Outra coisa importante é que dos versículos 18 ao versículo 20, depois de a aliança ter sido feita entre Davi e Deus, você vai encontrar uma relação de várias guerras que Davi venceu. O capítulo 18 vai mencionar vitórias sobre inimigos, e o 19 e 20 complementa essas histórias com alguns detalhes. Que inimigos são esses? Os sírios, os amonitas, os habitantes de Rabá, os filisteus, e dentre os filisteus alguns gigantes. A Bíblia fala que haviam ainda homens grandes, inclusive familiares de Golias, que eram muito grandes, um homem que tinha 24 dedos, 6 em cada mão, em cada uma das mãos e 6 em cada um dos pés. Então era um homem grande e tinha essa anomalia ainda. E a Bíblia fala então que um dos guerreiros de Davi enfrentou esse homem gigante de 24 dedos e o matou. Então Davi é relacionado aqui como líder de um momento áureo de vitórias. Todos os povos temiam o rei Davi. E aí você começa a entender então que Davi estava vivendo um tempo assim de muita regalia, de muita prosperidade.
E o que acontece, pare e pensa comigo, quando tudo vai muito bem, quando a gente não tem problema, não tem dificuldade financeira, não tem problema de saúde, nem uma gripezinha que quer, qualquer, qual é a tendência nesse momento? Como é que a gente fica? A gente se acomoda, a gente deixa de buscar Deus como deveria, a gente começa a agir pensando somente em nós mesmos, o egoísmo toma conta, não é? E aconteceu com Davi isso. Ele começou a se sentir assim muito dono de si, muito forte. E a Bíblia vai descrever para nós então, no capítulo 21, o que Davi fez. Olha o que a Bíblia descreve no verso 1 do capítulo 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Essa referência a Satanás que aparece aí no versículo 1 do capítulo 21, ela pode se referir a um adversário, um inimigo, alguém que chegou aos ouvidos de Davi, que queria invadir o reino, queria e estava ameaçando o reino. E aí Davi começou a pensar, bom, ele até pode vir, mas eu vou primeiro contabilizar quantos eu tenho para saber como estamos, para não ter nenhum tipo de dúvida de que nós vamos vencer. E ele então, incitado aí por esse adversário, e essa referência de dizer que não é propriamente o Satanás, é porque não há artigo definido antes do nome Satanás, que é o nome de adversário na linguagem hebraica. O que estava acontecendo? Ele se sentiu ameaçado, e ao invés dele orar, conversar com Deus, como nas vitórias que ele teve anteriormente, ele resolveu usar do artifício de contabilizar aqueles que ele tinha, a sua força militar, quantos homens eu tenho preparados para a batalha, para ele se sentir mais seguro, para ele ter paz com relação a essas ameaças. Ou seja, Davi deixou de confiar em Deus. Davi deixou de esperar Deus agir, como estava fazendo todo momento. Sabe, quando a gente está determinada vida, a gente vive pela fé, como diz a brincadeira aqui no Brasil, né? Vende o almoço para comprar a janta, aí chega um momento que você tem almoço já para o ano todo, aí você esquece essa questão da dependência em Deus. E aí você começa a agir sem consultar Deus, começa a fazer coisas sem primeiro buscar Deus, e Davi fez isso. E aí nesse momento que ele agiu dessa forma, ele foi repreendido. A Bíblia fala que ele manda Joabe, o seu general, ir contar todos os homens que estavam habilitados à batalha. E olha o que diz o verso 3 e 4. Joabe então diz para Davi, por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Era o rei. Ele estava tão dono da razão de si mesmo que ele não ouviu o seu homem de maior confiança no rei, no general. Era um homem que era habilitado, ele sabia de todas as questões, conhecia o reino todo, todos os seus subordinados, e ele tinha liberdade de conversar com Davi. E ele fala, meu rei, meu senhor, ele respeita, mas ele fala a verdade. Por que fazer isso? Deus está com a gente, Deus está dando vitória. Ore a Deus, consulta a Deus. Por que contar ao povo? Mas aí a Bíblia descreve que a palavra do rei prevaleceu. Ele deu uma carteirada e disse, não, eu sou o rei, eu quero saber quantos temos, prontos para a batalha, e vá fazer a contagem. E é para ontem, Joabe. Joabe foi. Mas você percebe que Joabe ainda foi instrumento de Deus para dar uma nova oportunidade a Davi a recuar. Será que era pecado fazer o censo? Não. Quando o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, Deus ele faz uma contagem ao saírem, ao atravessarem o mar, faz uma contagem. Cerca de 600 mil homens, contavam só os homens acima de 18 anos e que tinham ainda saúde para batalhar. Mais de 600 mil. Então, Deus, em alguns momentos, ele precisa fazer para separar famílias, porção de terra, organizar o povo. Mas, em alguns momentos, ele não habilita a contagem, ele não incentiva e não autoriza isso. Então, quando não há uma referência de Deus solicitando a contagem, quando um rei, um líder faz, isso mostra que ele confia em si, quer ter números, do que confiar em Deus. E Davi faz isso, avança. E aí Joabe chega, porque Joabe, missão dada é missão cumprida. E sabe quantos homens tinham prontos para a batalha? 1,5 milhão. Uau! Imagina,
num mundo que era muito menor do que o nosso, um exército de 1,5 milhão de soldados prontos para a batalha, para pegar espada, escudo na mão, era uma força bélica sem precedentes. Então, eu imagino que Davi, nessa noite, pôde dormir, entre aspas, tranquilo. Uau! Eu tenho 1,5 milhão de homens, meu reino é forte, temos armas, não tenho que temer nenhum inimigo. E assim, ele achou que estava tudo bem. Até então, que o versículo 9 a 12 do capítulo 21, Deus vai até Davi, através de um profeta chamado Gade. E esse profeta, algumas Bíblias traduzem como vidente, é a mesma coisa. A palavra hebraica, navi, que é profeta, vidente. É aquele que recebe uma mensagem de Deus e a revela para quem é destinatário dela. E aí ele diz, então, Deus chega para ele e fala, avisa para Davi que ele cometeu um erro e agora ele vai ser punido. E em nome, como ele representa o povo, quem vai sofrer agora é o povo. 3 coisas ele deve escolher: 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido pelos adversários, ou 3 dias com peste sobre a terra, como a minha mão sobre o povo. Espada do Senhor. Aí eu fico pensando, imagina que você está numa empresa, está em alguma coisa, ama a Deus, serve a Deus, comete um erro, e Deus chega lá para você e fala, olha, você cometeu um erro, não confiou em mim, e agora você vai ter que escolher uma das 3 coisas ruins que vai acontecer. E aí, você pode imaginar em 3, eu não vou dizer, porque a criatividade de cada um agora pode colocar. 3 coisas ruins que poderiam acontecer na sua gestão, no seu negócio, na sua família, na sua vida pessoal. Que 3 coisas ruins seria? Use sua imaginação agora. É fácil ou é difícil escolher entre coisas ruins qual que é menos ruim? É dificílimo, porque a gente quer escolher a que não é ruim, a que é boa. Agora, 3 coisas péssimas. E Davi sabia que todas elas trariam a morte de muitas pessoas. Davi, ele entendeu mais uma vez que as decisões dele afetavam diretamente toda uma nação, todo o povo. Uma lição importante para a gente: quando a gente quebra a nossa aliança com Deus, quando a gente fere o nosso acordo com o Senhor, não é somente a minha vida que está em jogo, mas todas as pessoas que olham para a gente esperando entender o que é a vida de alguém com Deus. O nosso testemunho pessoal é uma arma poderosa que pode deixar de ser efetiva quando nós não honramos a aliança que Deus fez conosco. E agora eu posso falar para um pai, uma mãe, alguém que tem liderança sobre algum lugar e é visto como uma pessoa de Deus. Quando a gente falha, quando a gente age sem sabedoria, a gente está diminuindo essa influência tão linda que o Espírito Santo quer exercer na vida dos outros. Aí eu pergunto, como anda a sua liderança espiritual hoje? Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde você está? Para quem te conhece, você tem sido uma referência de quem confia, ouve a palavra e a voz de Deus? Davi, ele falhou e ele agora estava visualizando uma série de calamidades provenientes da sua fragilidade, da sua falta de confiança em Deus. Às vezes, grupos inteiros, como na sala de aula, o professor não sabe quem fez aquela arte, mas por causa da arte, toda a sala vai ter um castigo, vai ter um trabalho extra. Quantas vezes eu tive que fazer trabalho extra por causa daqueles engraçadinhos da turma, não é? Todos são prejudicados. Por isso que, nesse momento, Deus precisou mostrar para Davi e deixar isso ao longo do tempo, como para nós, de que nossas escolhas, nossas decisões impactam diretamente as pessoas ao nosso redor. Só que a bênção disso é que o contrário também é verdade. Nosso gesto de amor, de fidelidade, nosso joelho no chão, nossa vida de oração, impacta positivamente as pessoas ao nosso redor e as pessoas pelas quais estamos intercedendo. Então, a gente não precisa se deter na parte ruim, mas na parte boa. Nossa vida, ela vai impactar e produzir salvação. Então, eu preciso usar essa bênção de Deus. Davi, então, fica num momento difícil, e ele, então, diz o que lemos logo no início dessa nossa reflexão. Eu estou em grande angústia, diz Davi, e ele toma a decisão. Caia, pois, nas mãos
do Senhor. E ele justifica. Por quê? Porque muitíssimas são as misericórdias nas mãos, mais as misericórdias de Deus do que nas mãos dos homens. Então ele preferiu ficar com o último item, que é aquele ali, 3 dias de espada e peste sobre a terra. Bom, o que aconteceu? A Bíblia descreve no versículo 14 que iniciou-se então o juízo de Deus, a praga de Deus. E a Bíblia apenas relaciona quantos morreram. Você conseguiu ler na Bíblia, na tela também? 70.000 pessoas. Eu não consigo lembrar os dados da Covid-19 no mundo, mas imagina, demorou alguns dias, para chegar a 70.000. Quando chegou esse número, já estava todos os jornais divulgando aquela loucura, 70.000 pessoas morreram de Covid no mundo. Agora imagina, da mesma nação, do mesmo povo, no primeiro dia, morrer 70.000 pessoas. É uma pandemia, é uma loucura. 70.000 pessoas morreram, caíram mortos. Não se sabe, não tem como mensurar que tipo de praga foi, mas foi algum tipo de vírus, alguma coisa que era fatal e espalhava de um para o outro de maneira muito rápida, porque 70.000 morreram. Em alguns momentos Deus envia serpentes e a Bíblia relaciona, mas nesse momento não menciona nada disso. Foi um tipo de peste, algo que levou o povo à morte súbita. Aí então vem o versículo 15. A Bíblia diz que Deus envia um anjo à capital do rei, que era Jerusalém, a sede do governo. Aí esse anjo vai para destruir Jerusalém, para matar as pessoas daquele reino, porque era dali que veio a falha, dali que veio o juízo. E aí a Bíblia diz assim: olhou o Senhor, se arrependeu do mal. É uma palavra para dizer que Deus se entristeceu de tudo aquilo. E ele diz ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então o anjo de Deus já tinha feito uma grande execução do juízo de Deus. Agora ele se destina a Jerusalém, para a capital. Aí quando chega lá, Deus olha tudo aquilo e fala: para. Lembra que Davi disse no início no texto? Melhor é cair nas mãos de Deus do que na dos homens, porque nas de Deus eu tenho o quê? Misericórdia. Sempre é melhor ficar na mão de Deus, não é? Aí a Bíblia diz que nesse momento Deus abre os olhos espirituais de Davi. Olha o que diz o versículo 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, aquele que estava executando o juízo, o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi, com os anciãos, os homens de experiência do reino, eles cobertos de pano de saco, eles se ajoelham, se prostram e clamam a Deus pela misericórdia. Que lição extraordinária aqui. Davi assumiu a posição agora de um líder, não para desobedecer a Deus como ele fez com o censo, mas para chamar todos para uma oração de confissão do erro e clamor de perdão. Não era a hora dele ficar colocando culpa, não era a hora dele ficar reclamando com Deus, agora era a hora de pedir perdão. Às vezes, ou na maior parte das vezes, quando a gente passa por um problema, a gente tem a mania de racionalizar. Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa? E a gente fica tentando encontrar justificativa, explicação. Davi nos ensina que não é preciso fazer isso, mas a atitude correta é orar, se colocar na presença de Deus, pedir perdão, se humilhar. E ele fez isso junto com esses homens de respeito, os anciãos, os líderes do povo. E como foi a oração dele? Você quer ver a oração dele? Talvez sirva de modelo para a gente, não é? Está no versículo 17. Olha a oração de Davi. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Que lindo foi isso aqui, gente.
Davi orou, clamou a Deus, e ele assumiu a sua culpa. Lembra quando Adão e Eva pecaram no jardim? E Deus vai até eles, o que eles fazem? Quando ele chega para Adão, Adão fala, a culpa é da mulher. Ele chega para Eva e fala, não, a culpa é da serpente. Transferência. Mas nesse momento Davi não faz isso. Por isso que a Bíblia descreve Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi fala, Senhor, eu sou culpado de tudo isso. Eu como líder não confiei em Ti. Eu fiz contagem. Senhor, eu fiquei preocupado com inimigos, eu queria entender a nossa grandeza, quantos homens nós temos. Mas agora eu percebi, Senhor, o quanto eu fui longe. Mas é eu que mereço, Senhor. Deixa mais Teu povo sofrer. Recaia sobre mim, a minha casa, a minha vida, o Teu juízo. Davi colocou-se como intercessor. Davi clamou a Deus pelo perdão. E olha o que a Bíblia descreve que aconteceu, versículos 18 e 19. Então, o anjo do Senhor disse ao profeta Gade, que mandasse Davi subir e levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Ele subiu, pois, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Essa imagem aí é uma imagem de uma eira. Eira é um espaço próximo ao plantio, onde faz a colheita, geralmente plano, onde debulham o trigo, no caso aí que estão fazendo nesse momento aí. Então era um campo, uma área aberta, onde estava Ornã com a sua família fazendo esse trabalho. Já haviam feito a colheita, estavam então debulhando o trigo. E aí o anjo do Senhor se detém ali que Davi tem a visão aberta espiritual para identificar que Deus estava efetuando o juízo, e ali para, até aquela experiência. E aí, o anjo de Deus fala assim, peça a Davi para vir até aqui, onde eu estava para efetuar o juízo, e Deus mandou parar, e ele tem que fazer um sacrifício aqui, pedir perdão aqui. Interessante isso, né? Deus tira Davi lá do palácio, lá do conforto, lá do lugar que ele tinha costume de fazer o sacrifício, e traz ele para cá, porque Davi precisava agora se expor diante de todo o povo. Ele precisava reconhecer publicamente seu erro. Não era só uma oração silenciosa que resolveu o problema. Então ele precisava sair dos ambientes reais e ir como uma pessoa comum, se humilhar diante de Deus. E olha que história intrigante. A Bíblia descreve que Davi, como rei, tinha direito sobre tudo, mas ele respeita as propriedades dos outros. E no versículo 22, nos conta assim a história. Disse então Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. É claro que Ornã falou, meu rei, a terra é sua, pode fazer o sacrifício. Olha, inclusive tem aqui cordeiros, bois, pode pegar e sacrificar ao Senhor. Só que o pedido de Davi estava implícito o quê? Olha, eu quero comprar. Eu não quero que você me doe isso. Por quê? Por que ele fez isso? Porque Davi precisava apresentar a Deus um sacrifício que lhe custasse algo. Olha o que diz a Bíblia para nós, no versículo 23. Então disse Ornã a Davi, tome, rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que também dou bois para o holocausto, trilhos para lenha, trigo para oferta, eu dou tudo. E aí vem o versículo 24. Tomou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar. Olha agora que linda essa citação. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi entendeu que a verdadeira oferta a Deus, ela precisa custar algo para nós. Por isso que é uma oferta, é um sacrifício. Será que nossas ofertas têm refletido o sacrifício a Deus? Ou são esmolas, sobras que a gente entrega para Deus? Davi nos dá um grande exemplo de fidelidade e mordomia. Mesmo tendo passado um momento de fragilidade, fraqueza espiritual, ele agora agiu de maneira certa. E aí, Ornã dá o valor. E sabe qual foi o valor? A Bíblia descreve 600 ciclos de ouro. A Bíblia descreve aí para nós.
Isso é cerca de 7 quilos de ouro, ou seja, um pouco mais de 2 milhões de reais. É claro que Davi não comprou só o pedacinho que ia sacrificar, ele comprou toda a terra, toda a área. E com que propósito ele fez isso? A Bíblia descreve no versículo 26 e 27, que edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu. Ele não colocou fogo no sacrifício. Ele sacrificou os animais, colocou sobre o altar feito de pedras, e a Bíblia diz que o fogo veio do céu, como resposta da aceitação de Deus para o que estava sendo ofertado. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele então colocou a espada na bainha novamente. E Davi contemplou tudo isso. Ou seja, Deus havia dado a sua graça, a sua misericórdia para o povo, através da intercessão, da mediação do rei, que assumiu a sua culpa, se humilhou, se expôs, pediu perdão, e Deus o atendeu. Que coisa linda, não é? Quantas vezes a gente deixa de ser abençoado por Deus, porque a gente alimenta o egoísmo, o orgulho no coração, não quer assumir nosso erro, nossa culpa, e acha que não tem nada a ver, Deus já perdoou, já passou. Quando, na verdade, a semelhança de Davi, a gente precisa assumir nossa culpa, assumir o nosso lugar naquele erro e poder dar a oportunidade de recomeçar a nossa aliança com Deus. Para nós terminarmos, a Bíblia descreve que aquele lugar se tornou tão especial, que Deus tinha um plano para aquele lugar. A Bíblia descreve que Davi, no versículo 1 do capítulo 22, disse: já que Deus me atendeu, nos perdoou, cessou a praga, levantarei aqui uma casa para o Senhor. Está no capítulo 22, verso 1. Só que Davi morre, o tempo passa. E olha o que diz o segundo livro de Crônicas, no capítulo 3, versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no momento, ou Moriá, onde o Senhor, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado. E que lugar é esse? A eira de Ornã, o Jebuseu. Uau! Aquele lugarzinho que o anjo parou, que Davi comprou, sacrificou, foi perdoado por Deus, o fogo desceu do céu, se tornou o lugar aonde foi construído o grande templo por Salomão, para que ficasse por todas as gerações futuras definido de que Deus é o Deus da graça e do perdão. É claro que todo erro tem consequências. As 70 mil vidas foram perdidas. Não era para serem perdidas, mas foram perdidas. Todo erro tem suas consequências. Mas a graça e o perdão de Deus alcança todo aquele que confessa e deixa os pecados. O meu desejo é que nessa noite, essa reflexão bíblica possa ter tocado o nosso coração, produzindo em nós um senso de viver uma vida de amor e santidade a Deus, de obediência à sua voz, não permitindo que o ego humano nos leve a tomarmos decisões sem consultar a Deus, mas que possamos sempre ouvir a voz do Senhor, confiar nele e na sua palavra. Que Deus nos fortaleça também no nosso estudo da Bíblia. Enquanto estivermos firmados no estudo da Bíblia, nós resistiremos às lutas, às provas e venceremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos conduz a um relacionamento íntimo com o Senhor, obrigado porque ela nos ilumina nesse mundo escuro, obrigado porque ela nos ensina a amar a Ti e ao nosso semelhante. Obrigado pelas lições que aprendemos com esse livro, 1 Crônicas, e especialmente com a falha de Davi, mas também com a Tua graça, o Teu perdão. Que nós possamos também reconhecer nossos erros, nos humilharmos diante de Ti e buscar o Teu perdão a cada dia, para que assim a nossa influência possa ser salvífica àqueles que estão ao nosso redor. Leve-nos em paz para os nossos destinos, dê-nos uma boa noite, um bom restante de semana. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.